Olá, seja bem-vindo ao Vórtex Educacional e na aula de hoje a gente vai falar de valor posicional. Essa é uma matéria do Ensino Fundamental 2 do 6º ano, continuação da aula anterior, tá bom? Aula 6. Os objetivos, os objetivos de acordo com a BNCC estão aí na tela, né? A nossa ideia nas últimas aulas é mostrar os sistemas de numeração usados por vários povos, mostrar qual é o nosso atualmente e por que ele está em vigor e a gente usa ele até hoje, tá bom? Então, de acordo com a descrição da BNCC, estão aí na tela, ok? Relembrando que sistema de numeração decimal é o grupo de números e regras que usamos hoje, composto por 10 números. Então, hoje a gente usa 10 números, de 0 a 9, e temos regras para eles. O sistema decimal usa a ideia de valor posicional, para dar valor diferente aos algarismos de acordo ao lugar em que eles ocupam no número. Então, de acordo com a posição, eu tenho dezena, centena, unidade, tá bom? Organizando as ideias um pouquinho. Então, pelo que vimos, conforme o lugar que colocamos o algarismo, ele ganha um valor. Estes lugares chamam-se ordens, E cada ordem tem o seu nome e valor multiplicativo. Vamos entender melhor isso aí. O que são ordens, Entendendo as ordens. A ordem é a posição em que cada algarismo ocupa no número. Então, a primeira ordem, sempre a gente olha de trás para frente, da direita para a esquerda. A primeira ordem a gente chama de unidade. A segunda ordem a gente chama de dezena. A terceira de centena e daí em diante, até chegar aqui e continua, tá? Essas aqui são só essas que eu coloquei, as principais, mas tem mais, tá bom? Cada uma dessas ordens tem um nome, como eu disse, unidade, dezena, centena, e tem um valor multiplicativo, ou seja, o algarismo que tiver aqui, o valor dele vai ser multiplicado pelo valor que está aqui embaixo. Ó. Na unidade, o valor é vezes 1. Na dezena, vezes 10, e assim por diante. Para usarmos essa tabela, é muito simples, basta preenchê-lo da direita para a esquerda, com o número que tivermos em mãos. Vamos ver o exemplo para ficar mais fácil. Se eu pegar o número 2537, como é que eu vou colocar ele na tabela? Eu vou também de trás para frente. Eu ponho o último número, o 7 aqui, eu coloco aqui na unidade, o 3 na dezena, o 5 na centena e o 2 na unidade de milhar. Bom, então, o que a gente vai fazer agora? Bom, agora é entender a tabela, Lendo ela da seguinte maneira. A gente tem 7 unidades aqui, 3 dezenas, 5 centenas e 2 unidades de milhar, ok? Então, a gente colocou cada número, cada algarismo no seu lugar certo, na sua ordem certa, ok? O lugar do número chama ordem. Bom, é interessante observar que a gente procura ver qual que é a maior ordem no número, Porque ela dá uma noção de quão grande ou quão pequeno o número é. Aqui, no número 2537, que a gente colocou no exemplo, a gente identifica que a maior ordem, ou seja, a que deu maior valor ao número, é a unidade de milhar, Porque ela pegou 2 e multiplicou por 1000, tá certo? Então, a gente pode falar que a maior ordem utilizada é a quarta ordem, ou a unidade de milhar. Unidade de milhar é o nome da quarta ordem, ok? E pelas posições dos números, entendemos a ideia de valor multiplicativo. Então, como eu disse, cada lugar vai dar um valor multiplicativo diferente. Então, por exemplo, o 2 ele está aqui na unidade de milhar, então ele vai ser multiplicado por 100. Então, por 1000. Então, 2 vezes 1000, 2000. O 5 está na posição da centena, então ele vai ser 5 vezes 100. Aqui está com um errozinho aqui, ó. Aqui é 100, tá bom? Então 5 vezes 100 vai dar 500. Na dezena é 3 vezes 10. Então 3 vezes 10 é igual a 30. E por último, na unidade, 7 vezes 1, que é o valor multiplicativo da unidade. Então 7 vezes 1, 7. Beleza? 2.000 mais 500 mais 30 mais 7 forma 2.537. Como eu falei aqui, ó, juntando o resultado de cada uma das ordens, a gente tem esses valores que dá o valor final do número. Esse processo de mostrar quanto que vale a unidade de milhar, quanto que vale a centena, dezena e a unidade, esse processo é chamado de decomposição. Então, aqui ó, a gente tem o número em
inteiro, ó, fechado. E aqui a gente tem o número decomposto, ou seja, o número depois da decomposição. Então, 2.000 mais 500 mais 30 mais 7. Ok? Bom, exercícios de hoje, né? Faça a decomposição dos números abaixo e diga qual é a maior ordem de cada um deles, tá bom? Então, a gente vai fazer esse processo de decomposição com esses aqui e depois ver qual que é a maior ordem. Aí você pode dar o nome da ordem ou falar quarta ordem, terceira ordem, por aí vai, tá bom? Igual a gente fez no exemplo. Para dúvidas e outros assuntos, entre em contato através do e-mail vortexeducacional2020@gmail.com. Lembrando que se você é meu aluno em alguma das escolas, mande a sua dúvida para o e-mail de dúvidas da escola, principalmente durante o período da quarentena, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!